nós vamos falar da confiança em si mesmo. Além da hereditariedade física, nós temos a hereditariedade social, a autoconfiança, o pensamento positivo. Muitas delas têm o medo da crítica. Arrebentou as Torres Gêmeas, nunca mais os aeroportos foram iguais. Você crê em si mesmo, teu coração está do teu lado, ele vibra junto contigo e a tua corda fica mais forte, fica uma corda de aço. Na temporada anterior, eu falei para você do objetivo principal definido na vida que você precisa ter diante do teu desejo para você alcançar aquilo que você quer, aquilo que você deseja na vida. Hoje, nós vamos iniciar a terceira temporada falando da confiança em si mesmo. E o nosso primeiro episódio são os 6 medos básicos da humanidade. Todas as pessoas vivas hoje têm medo. Todo mundo na humanidade tem algum tipo de medo. E todos os medos que os seres humanos têm foram adquiridos de duas formas. Ou através da hereditariedade física ou através da hereditariedade social. Inicialmente, nós vamos falar da hereditariedade física, que é aquela hereditariedade que foi estudada por Darwin, quando ele verificou que a evolução das espécies iria separando aquelas espécies que não eram tão fortes, que não tinham tão bom DNA e que não conseguiam se adaptar às mudanças da humanidade, no caso do planeta, e iam dando lugar às espécies mais fortes, mais adaptáveis e mais preparadas para todas essas mudanças. Dentro dessa hereditariedade, a gente deve lembrar você da cadeia alimentar. A cadeia alimentar, ela faz com que os animais mais fracos, os animais que estão na base da cadeia alimentar, tenham medo, tenham receio, né, até instintivamente, dos animais mais fortes e que estão na parte de cima da cadeia alimentar. Esse medo que veio dos animais, ele chegou nos seres humanos, no Homo sapiens, que de uma forma ou de outra também praticou isso, até mesmo com canibalismo, com outros seres humanos. É claro que hoje em dia a gente não vive isso, mas se você voltar aí a 100, 200 anos atrás, 300, 400, você vai ver e vai lembrar da escravidão humana contra o próprio ser humano. Isso em si gerava um pavor do mais fraco perante o mais forte. Hoje em dia a gente não vive mais isso. A sociedade moderna, as leis e tudo aquilo que a gente conseguiu alcançar até hoje não permite mais, pelo menos nos lugares mais desenvolvidos, que as pessoas escravizem umas às outras, né? Com algumas exceções, a gente sabe que existe, mas na grande humanidade moderna isso não é mais permitido. E a hereditariedade social, Anderson? Me explica isso. A hereditariedade social é tudo aquilo que a comunidade humana veio trazendo ao longo do crescimento de todos os últimos 2, 3 mil anos, que ela recebeu e que foi produzida pela convivência social. Toda a hereditariedade social foi produzida pela sociedade ao longo dos séculos. E com isso nasceram alguns medos que foram classificados como os 6 medos básicos da humanidade, que são adquiridos por nós através dessa hereditariedade, da hereditariedade do seio da sociedade que nos contempla onde nós nascemos. Esses medos são o medo da pobreza, o medo da velhice, o medo da doença, o medo de perder o amor de alguém, o medo da morte e o medo da crítica. Esses 6 medos vão ser explorados pela gente aqui nessa temporada em lições específicas. Nós vamos falar individualmente de cada um desses 6 medos básicos e explicar para você qual é o mecanismo e a oportunidade que você tem de aprender a lidar com eles. Porque se assim não for, eles vão te paralisar. Se assim não for, eles vão te manter num estado de inércia, onde você vai ficar com a grande maioria da população. Você não vai prosperar, você não vai entender as regras que te levam ao triunfo, as regras que te levam a conquistar o teu desejo e o teu objetivo principal definido por conta do medo. É o medo que não permite você confiar em si mesmo. É o medo que
para você, é o medo que não permite com que você realize os teus sonhos. E a maneira de lidar com esses medos, a maneira de encarar e a maneira de melhor gerir eles dentro do emocional dos seres humanos é o que a gente vai fazer nas próximas lições a partir desse episódio. Vamos falar especificamente de cada um e junto com isso vamos te dar um antídoto, vamos te colocar a maneira com que você deve lidar com esses medos para que você tenha condições de enfrentar os problemas e as coisas que a vida vai te apresentar de maneira que ele não te trave. Exemplo do medo da pobreza. A grande maioria das pessoas tem medo da pobreza, assim como o mais fraco tinha medo do forte, porque hoje o ser humano ele não escraviza mais pela força. Os seres humanos escravizam a sociedade através do poder econômico. É com dinheiro, é com poder e é com status econômico que as pessoas acabam manipulando e escravizando a grande maioria da sociedade, sem contar o poder econômico, político das coisas. Então isso é só um exemplo. Na próxima oportunidade, você vai perceber que o medo pode servir para você como catapulta para você ir adiante. Pode servir para você como uma forma de te impulsionar adiante, alerta dos problemas, dos perigos e dos riscos que eventualmente você vai correr, mas jamais como algo que não permita você a dar o próximo passo aí adiante. No próximo episódio, nós vamos falar do medo da pobreza de maneira mais completa e com todas as alternativas que você tem para lidar com ele. Eu te aguardo no próximo episódio.